gente, sejam bem-vindas. O Amadurecendo é o podcast que quer amadurecer junto com você, sem deixar de sermos quem nós somos. Eu sou Andréa Tomé, sou mulher, psicóloga, terapeuta holística e estudiosa do ser humano de forma integral, físico, emocional, espiritual e social. Eu estou no Instagram como Andréa Tomé Psi _ e Amadurecendo Oficial, e também no YouTube e Facebook como Andréa Tomé Psi. Por lá nós podemos nos falar e trocar figurinhas. A idealização do projeto é minha, edição de Luca de Lima e arte de Vitor Machado. Aqui no Amadurecendo, nós vamos poder falar sobre o processo de passagem do tempo em nossa vida, especialmente para nós mulheres, nos vários aspectos que nos compõem. Então, mulher, esse podcast é para você, que já passou dos 45 anos, mas também para quem não chegou lá, mas tem interesse no assunto. A sua participação é muito bem-vinda, com sugestão de temas, comentários, compartilhamentos e curtidas, pois só assim eu poderei realmente compreender o que nos afeta e tentar auxiliar nessa jornada tão linda chamada vida em nossa maturidade. No episódio de hoje, não temos a história de nenhuma vitória, mas vamos falar de um assunto que nos interessa a todas, independentemente da idade que a gente tenha. Talvez você nunca tenha ouvido falar nos nomes que esse tema tem, mas com certeza já viveu ou temeu vivê-lo. Os nomes que temos em português são ageísmo, derivado da palavra age em inglês, que significa idade, idadismo ou etarismo, e todos significam uma atitude preconceituosa e discriminatória com base na idade, sobretudo em relação a pessoas mais velhas. Na verdade, o idadismo não é um problema dos dias de hoje. Há cerca de 50 anos, um psicólogo chamado Robert Butler definiu o idadismo como uma perturbação psicossocial caracterizada por preconceitos, estereótipos, mitos, aversão ou evitamento, tanto de uma forma individual como institucional, contra os idosos. Olha que interessante, meninas. O seu estudo se deu quando ele procurava explicar as reações negativas de uma comunidade à construção de um empreendimento imobiliário para pessoas idosas na sua vizinhança. A princípio, parecia inexplicável, já que os moradores não representavam um perigo a ninguém. Mas Robert conseguiu perceber que os envolvidos não estavam satisfeitos por terem um empreendimento imobiliário para pessoas idosas na proximidade das suas residências, motivados por uma crença de que esse tipo de construção poderia diminuir o valor e o prestígio da vizinhança. Eu comecei a pesquisar sobre este tema pensando pequeno e fiquei surpresa com a dimensão que ele tem. Eu imaginei que se restringiria a tipos de roupas e comportamentos que se esperam de uma determinada faixa etária, mas eu descobri que o buraco é bem mais embaixo. A própria determinação do termo já demonstra isso, ou seja, um preconceito de um grupo social contra um empreendimento por temores de prejuízos financeiros associados ao envelhecimento. Soube também de um caso surpreendente, ocorrido perto do lançamento do filme Up, Altas Aventuras. Aqui eu abro um parênteses para te sugerir que assista o filme. É um filme que eu sempre passava para os meus alunos de gerontopsicologia, porque além de lindo, ele tem uma lição maravilhosa, nos mostrando que envelhecer não é o fim de tudo, pode ser o começo de um novo modo de viver. Se você quiser, podemos fazer inclusive um episódio do podcast falando sobre filmes que abordam o assunto do envelhecimento. Que tal? Me diga o que você acha. Mas voltando ao caso do filme Up, na época do seu lançamento, houve uma corrida pela venda de ações da Disney e Pixar, porque os acionistas consideravam que um herói de 78 anos de idade não seria atrativo no cinema. E os produtores de brinquedos se recusavam a fazer bonecos com o personagem pela mesma razão. No fim das contas, o filme foi um sucesso de bilheteria e todos viram que era apenas preconceito. Afinal, as crianças têm interesse sim em pessoas mais velhas e que, inclusive, o tema levou ao cinema um número maior de idosos do que o normal para filmes da Disney. Então, conseguimos perceber que o etarismo é um fenômeno que está arraigado em nossa sociedade ocidental, interferindo em nossa vida em vários níveis,
pessoal, familiar, social, cultural e até financeiro. Por isso é tão importante que a gente discuta a respeito. O etarismo se refere às atitudes e práticas negativas generalizadas em relação aos indivíduos baseadas somente numa característica, a sua idade. E embora seja visível em relação às pessoas idosas, mais visível, ele acontece também com os jovens. Mas como esse não é o nosso interesse maior, se você tiver vontade de saber mais sobre isso, a internet tem muitos artigos a respeito. Vamos falar sobre 3 aspectos do etarismo ou idadismo. Em primeiro lugar, ele está associado às crenças ou aos estereótipos que nós temos relativamente ao grupo das pessoas idosas, que é uma tendência para perceber todas as pessoas de uma determinada idade como um grupo homogêneo, que se caracteriza muito frequentemente por determinados traços negativos, como, por exemplo, a incapacidade e a doença. Por exemplo, esperamos que uma pessoa idosa saudável se comporte de determinado modo, de acordo com a sua idade. Porém, para corresponder a essa expectativa, essa pessoa poderá ter de abandonar atividades que gosta, ficar mais isolada ou deixar de vestir determinadas roupas que revelam a perda de massa muscular ou as rugas do próprio corpo. Caso a pessoa mais velha não se comporte desse modo, a sociedade poderá dizer, no mínimo, que ela não sabe envelhecer. Acho que todas nos lembramos de quando a Beth Faria foi à praia com seu neto de biquíni e que causou muita discussão, em que as pessoas achavam um absurdo que uma mulher na idade dela usasse biquíni para ir à praia, sendo que ela tinha um corpo que ela estava feliz com ele, e qual era o problema? Assim como comportamentos de mulheres mais velhas que namoram homens mais novos também costuma suscitar esse tipo de comportamento, de crítica, de repúdio, de indignação, muitas vezes. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, as atitudes idadistas estão relacionadas com o preconceito ou sentimentos que nós temos em relação a este grupo etário, podendo manifestar-se por sentimentos de desdém em relação ao envelhecimento e às pessoas mais velhas, e muitas vezes esses sentimentos ele assume formas mais disfarçadas, como piedade, paternalismo e até mesmo piadinhas. Eu gosto muito de assistir uma série da Netflix chamada Grace e Frankie, que uma das atrizes é a Jane Fonda. Eu acho muito interessante, divertido, muitas coisas bacanas na trama, mas uma delas é que as duas são amigas e resolveram desenvolver um modelo de vibrador adaptado a mulheres mais velhas. E quando elas vão comercializar o vibrador, a empresa que vai fabricar coloca uma foto delas retocada pelo Photoshop. E elas ficam indignadas, pois se o produto é para mulheres mais velhas, por que ele tem que ter na embalagem imagens rejuvenescidas? E eles dizem que mulheres mais velhas não gostam de comprar coisas com a imagem de mulheres mais velhas. Só que, como não há produtos com essas imagens, não é possível saber na prática se não gostam mesmo ou foi só preconceito da equipe de marketing. Também vejo muito nas redes sociais produtos que rejuvenescem e sempre me pergunto, por que eu tenho de rejuvenescer? Eu não posso me sentir bonita, bem disposta, agradável, atraente com a idade que eu tenho? Eu penso e sinto que muitas vezes a mídia nos empurra goela abaixo esse conceito de que é preciso rejuvenescer sempre, que é preciso buscar aparentar ter menos idade do que a gente tem. E nós compramos essas ideias sem nem refletir sobre isso. E tem também um componente comportamental que está relacionado com os atos efetivos de discriminação em relação às pessoas idosas. São muitos os exemplos de discriminação na nossa sociedade, mas talvez o mais significativo seja o abuso e os maus tratos que têm como alvo as pessoas deste grupo etário. Por ser uma questão que atenta contra direitos humanos fundamentais, foi necessário inclusive que uma parte do direito se debruçasse sobre a questão, levando ao Estatuto do Idoso e todas as formas de garantir seu cumprimento. Preciso dizer que esse movimento não ocorre apenas no Brasil, mas na maioria dos países ocidentais, que tem tido um aumento cada vez maior do envelhecimento da população, e também a OMS, Organização Mundial da Saúde, já se posicionou contra o etarismo. Ou seja, nós, pessoas com mais idade, já somos a maioria no mundo.
Uma vez, eu trabalhava num hospital e uma das minhas colegas, que já tinha mais idade, foi agredida verbalmente por uma acompanhante de um paciente, dizendo que ela já estava velha demais para ainda estar trabalhando, que ela deveria sair e dar lugar aos mais jovens. A acompanhante também já era mais velha. Ou seja, somos nós mesmas que nos discriminamos. Nem sempre isso vem dos jovens. Além disso, o etarismo não é vivenciado por homens e mulheres da mesma forma, sendo que a boa aparência física do envelhecente é a pessoa que envelhece, é mais cobrada das mulheres do que dos homens. Essa cobrança se manifesta quando a mulher deixa transparecer os sinais do envelhecimento físico e é rotulada como feia ou desleixada. Já o homem de aparência envelhecida é considerado uma pessoa mais madura, experiente e como o vinho, a cada dia melhor. Não sei se você já sentiu isso acontecendo com você, mas eu já, muitas vezes, inclusive vindo da minha própria cabeça. Você pode estar se perguntando, tá bom, Andréia, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Ou no que isso me afeta? E eu vou responder, tem tudo a ver com a nossa vida. Quando nós mesmas temos esses preconceitos e estereótipos inculcados na nossa mente, nós tendemos a nos comportar e viver com base neles, o que pode ser desastroso a longo prazo. Há pesquisas científicas que comprovam isso. Por exemplo, percebeu-se que pessoas idosas, sem alterações cognitivas, ou seja, que estavam em pleno uso e gozo das suas faculdades mentais, mas que tinham sido alvo de estereótipos negativos com base na sua idade, participaram de uma pesquisa. Eles eram informados que seriam submetidos a tarefas de memória e que pessoas mais jovens também iriam participar do estudo. E, surpreendentemente, os resultados que obtiveram foram semelhantes aos de pessoas em pré-demência. Então, nós podemos concluir que quando nós mesmos nos diminuímos, nós tendemos a ter um pior desempenho no que fazemos, mesmo que não seja exatamente um teste, mas até mesmo tarefas do dia a dia, como instalar um novo aplicativo no telefone. Em outra pesquisa, derivada daquele estudo de Baltimore que eu citei 2 episódios atrás, se você ainda não ouviu, ouça porque você vai gostar, aquele que vem estudando o envelhecimento há mais de 60 anos, percebeu-se que pessoas que apresentavam décadas antes da velhice preconceitos e estereótipos em relação aos mais velhos vieram posteriormente a manifestar um declínio cerebral mais significativo na velhice em comparação com pessoas que não tinham esse tipo de preconceitos décadas antes. E eles fizeram isso comprovando com exames de imagem como a ressonância magnética do cérebro. Por aí, a gente consegue perceber como o etarismo interfere diretamente na nossa vida. Ou seja, também nesse aspecto, o envelhecimento não está tão fora do nosso controle assim. Se eu penso que com 60 ou 70 eu posso fazer coisas incríveis, eu terei menos chances de estar com demência nessa idade, porque o nosso cérebro tende a seguir os nossos pensamentos, nisso e em tudo na nossa vida. Aí eu tenho que colocar algumas perguntas. Que coisas você já deixou de fazer ou de querer, considerando que isso não fica bem para uma mulher na sua idade? Tem algo que você queria aprender ou se aventurar e desistiu pensando que não conseguiria na sua idade? Você se veste da forma que você realmente gosta ou antes de adquirir uma peça você se pergunta mais se ela é compatível com a sua idade do que se ela te agrada? Que pensamentos te ocorrem quando você vê uma pessoa de mais idade fazendo algo que você considera incompatível com a idade que ela tem? Você sente alegria ou entusiasmo pensando, se ela pode, eu também posso ou poderei? Ou critica e acha ridículo e inadequado? Eu sugiro essas questões, mas há inúmeras outras que nós podemos nos fazer para nos auxiliar em nosso processo de autoconhecimento e de gerenciamento do nosso processo de envelhecer. Sim, meninas, nós podemos ser agentes ativas nesse processo, como temos falado ao longo dos episódios do Amadurecendo. Se você conhece outras mulheres que supõem possam se beneficiar desse conteúdo,
compartilhe com elas. Se quiser me dizer o que pensa sobre isso e sugerir outros temas, será um prazer para mim. E eu encerro com um texto de Sica Parolin. Ela diz: envelhecer é um processo inevitável, todos sabemos. Porém, acredito que o envelhecimento da alma acontece de maneira distinta para cada um. Está mais sujeito à maneira como o encaramos que ao simples passar do tempo. Por essa razão, encontramos idosos, apesar de suas dificuldades, de espírito jovem e otimista, enquanto outros, sem doenças limitantes e sem grandes atribulações, portam-se como se viver não mais importasse. Pensando nisso, eu procuro seguir a maneira oriental de encará-la, isto é, mantendo-me útil aos meus, apaixonada pela vida e o mais importante, fazendo com que minha existência tenha uma razão de ser. Digo para mim mesma, seja o que for, faça. Planeje um novo livro, faça pastéis para os netos, encontre as amigas, veja comédias, ria valer, cante sozinha, dance se puder. Viva cada dia sem pensar em morrer. Eu amei esse texto. Eu agradeço a sua companhia e peço a sua colaboração para tecermos juntas essa jornada de autoconhecimento, crescimento e brilho, pois todas nascemos para brilhar, cada uma do seu jeito. Vamos amadurecendo sem deixar de ser quem realmente somos. Um abraço carinhoso e muita gratidão.